O Distrito Federal tem forte vocação para a ciência e a tecnologia, mas para isso é preciso garantir recursos para os centros de pesquisa e investimentos para melhorar a educação. Sobre este e outros temas, nós vamos conversar com os senadores Alci Lucas, do PSDB, porque o desenvolvimento do Distrito Federal é assunto de Estado. Senadores Alci Lucas, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Senador, vamos começar falando dos desafios para a saúde no Distrito Federal. É claro que estamos diante dessa pandemia da Covid-19 e o senhor é o presidente e coordenador da Comissão da Covid-DF, que ela é formada por parlamentares, né, as bancadas do DF no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, membros da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é a Assembleia aqui que nós temos, que tem esse nome, e representantes também do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, Ordem dos Advogados do Brasil, Sindicato dos Médicos e vários outros órgãos e instituições brasileiras. Que balanço o senhor faz do trabalho dessa comissão e do trabalho que o Distrito Federal vem realizando desde o ano passado para enfrentar essa pandemia que já atingiu 375 mil dos seus concidadãos e causou cerca de 7.600 mortes, senadores Alci? Bem, o Distrito Federal não é diferente dos demais estados com relação à saúde, né? Nós temos uma saúde que está um caos, por falta de planejamento, por falta de política de Estado, né, pela base da gestão improvisada, falta de tecnologia. Você vê que o Distrito Federal não tem sequer controle de estoque de medicamento. Não há nenhuma integração entre os hospitais, as UPAs, ou seja, há um descontrole completo, ainda mais com a aplicação do IGES, que é o instituto que nasceu para flexibilizar, para agilizar, para melhorar, e acabou ficando pior ainda. Está com a dívida de 250 milhões, não é? Uma confusão danada com relação aos recursos humanos. Então, é lamentável. Eu disse, inclusive, agora na CPI, né, que nós temos que aproveitar e buscar soluções definitivas no sentido de manter controle, de colocar planejamento, de colocar tecnologia. Nós temos países totalmente 100% digital. Hoje o cidadão acorda de madrugada, leva 4, 5, 6 horas para buscar uma consulta, uma marcação de consulta que você pode fazer pelo aplicativo no celular, né, em 1 segundo. Né? As pessoas, infelizmente, chegam no médico hoje, o médico não tem nenhuma informação, não tem os exames, não tem o prontuário, né? Então, é um descontrole. Então, precisamos, né, primeiro, né, já tivemos, inclusive, toda a cúpula da saúde presa. E o argumento exatamente de soltarem os secretários e outros envolvidos foi exatamente que o recurso não era distrital, que o recurso era federal. Portanto, eu espero agora na CPI do Senado a gente buscar também para onde foi tanto recurso, porque eu quero dizer assim, reafirmar, não foi falta de recurso nessa pandemia que causou esse caos. Recurso tem. O que falta e o que faltou foi eficiência, planejamento, prevenção. A nossa saúde é totalmente curativa. Todo mundo vai para os hospitais. Não há um sistema preventivo, né? Então, a gente precisa cuidar disso, colocar realmente as unidades básicas de saúde funcionando, preferencialmente junto com as escolas, para fazer toda uma ação preventiva, né? E que não acontece, infelizmente, são políticas de governo, entra governo e sai governo, e a situação piora cada vez mais. Senador, exatamente esse aspecto que eu me lembrava enquanto o senhor respondia a minha pergunta. O senhor também comenta e critica muito o fato de que no Brasil nós temos políticas públicas que são de governos, né, e não do Estado brasileiro, ou seja, uma coisa que não mudaria com a mudança do presidente da República, do governador, do prefeito. Isso prejudica muito a aplicação das verbas públicas e o atendimento das necessidades básicas da população, não é, senadores Alci? Com certeza. Aqui, cada governo que entra faz questão de acabar com tudo que está funcionando e ainda, inclusive, costuma apagar todas as informações para que o governante que entra não tenha realmente continuidade. Então, é lamentável, né?
Por isso que eu defendo sempre o parlamentarismo, porque você, independente de quem seja presidente, governador, aquilo que está dando certo tem que ter continuidade. O que falta no Brasil, e nós estamos cuidando disso agora, o repensar o DF pós-Covid. A gente está fazendo reuniões em todas as cidades, ouvindo a população, porque também não se faz política pública sem ouvir, não é? Você não faz política com gabinete, com burocrata, tecnocrata. Quem sabe o que é melhor, quais são as necessidades, é a população. Então você tem que ouvir mais e planejar mais. É tudo que falta, né, aqui no Distrito Federal. Nós já estamos fazendo em todas as áreas isso. Há 2 anos que nós estamos fazendo reuniões cidade por cidade, que o maior desafio do DF hoje, além da saúde, da educação, é o desenvolvimento econômico. Nós precisamos gerar emprego e renda. Nós estamos com um índice de desemprego enorme. Brasília já podia ser um Vale do Silício, né? Desde 2004 que a gente vem lutando por recursos de ciência, tecnologia e inovação. O Parque Capital Digital, nós lançamos em 2004, está fazendo agora 17 anos, e está do mesmo jeito que nós deixamos quando ainda secretário, né, de governo na época. Né? Eu tive a oportunidade em 2004, 2007. Então, cada governo que entra, a gente vai regredindo nas políticas públicas. A educação é o caos, é um exemplo disso. A capital da República não tem banda larga nas escolas, né, não tem infraestrutura adequada, não está preparada nessa pandemia para as aulas presenciais. Não é? O conteúdo, lamentavelmente, é muito ruim. O aluno sai da escola hoje sem conhecimento nenhum, nem para entrar na universidade, muito menos no mercado de trabalho. Então, a gente precisa organizar isso. Não dá para fazer na base do improviso. O Brasil precisa retomar, e Brasília, principalmente, deveria ser um modelo, um exemplo para o país e para o mundo. Nós temos todas essas condições. Lamentavelmente, a gente está sendo governado pela ineficiência e pelo improviso há muito tempo. O senhor lembrou bem o fato de que Brasília poderia dar o exemplo para o país e para o mundo, porque a Brasília tem uma característica que é única no país, né? Ela é, ao mesmo tempo, um estado e um município. O senhor acha que aqui seria, talvez, um ambiente ideal para a gente experimentar essa nova tentativa de administração brasileira, em que não houvesse a descontinuidade dos projetos e das políticas públicas? Nós estamos falando agora mesmo de saúde, e a gente viu que, quer dizer, entraram governos e criaram programas para atender a saúde, que eram supostamente programas para resolver o problema, aí vem o outro governo, acaba com esse programa, ou apresenta um outro com um nome um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Isso é um prejuízo e é um desperdício de dinheiro, né, senador? O governo gasta muito e gasta mal. Então, há um excesso de cobrança de impostos. Quem paga imposto não tem retorno nenhum, porque tem que pagar de novo a escola, tem que pagar um plano de saúde, tem que contratar uma segurança pessoal. Então, ou seja, aquilo que o governo deveria fazer, não faz. E gasta muito mal, exatamente porque não tem planejamento. A gente fica falando, discutindo aumento da arrecadação, reforma tributária para aumentar impostos, mas na prática o governo precisa controlar os gastos públicos. Para você ter ideia, um atendimento hoje, em média no Brasil, pessoal, fica quase R$60 por atendimento. Se você faz por aplicativo, baixa para 90 centavos. Então, é lógico, é óbvio, que há anos você já deveria ter implantado o governo eletrônico. Nós já temos países, e tem aí, eu assumi agora a presidência da Comissão do Futuro, aí do Senado, e estou trazendo exatamente isso, repensar o Brasil, começando exatamente na região metropolitana aqui do Distrito Federal, exatamente por ser estado e município. Então, você tem que implantar aqui um projeto piloto e depois fica fácil dos prefeitos, dos governadores copiarem nos outros estados. Então, a prática que nós já estamos trabalhando nisso, eu tive agora no Ministério da Ciência e Tecnologia, já vem trabalhando com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério da Saúde, para juntos construirmos um sistema informatizado. Nós temos que melhorar a educação. Eu acho que no Brasil essa cultura, a gente constrói a educação pelo telhado, tem muito investimento na área do ensino superior, porque a União é obrigada a investir 18% do orçamento em educação, mas investe praticamente em educação superior, e a base da educação, que é a educação infantil, fica a responsabilidade do município, não é? E que não tem recurso. Então, você não tem vaga em creche, você não tem pré-escola,
E é exatamente no momento em que o aluno tem mais capacidade de absorver conhecimento, desenvolver a coordenação motora, desenvolvimento cognitivo. E aí, depois da quinta série, principalmente, a gente tem um monte de conteúdo que só serve para a prova ou para o Enem. A pessoa estuda, depois esquece tudo porque não interessa no mundo real. Então, você não tem matérias de empreendedorismo para valorizar realmente, né, o empreendimento, para você não tem hoje uma matéria para falar dos direitos e deveres, você não tem voluntariado, você, né, não tem de administração orçamentária pessoal, né, o pessoal não sabe o que é poupança, o pessoal não sabe, né, gasta mais do que recebe, igual o Brasil, né, usa o cartão de crédito, não tem recurso, vai pagando a agiota, o juro absurdo. Então, falta isso na escola. A solução do país, seja na segurança, seja na saúde, passa pela educação. Lamentavelmente, a nossa educação está um caos, os nossos jovens não estão sendo preparados para o mercado de trabalho e agora o mundo mudou. Se você não conhecer tecnologia, se você não inovar, primeiro que a escola já não é mais atraente, ninguém quer ir para a escola, porque lá, né, o CUSP, né, e GIS, isso não existe mais. Aí você não tem laboratório de ciência, você não tem robótica, você não tem internet. Então, não dá. Então, se a gente não olhar isso com muita prioridade não é discurso, tem que ter recurso e aplicar bem o recurso, né? Dá no que deu aí. Brasília hoje está muito mal, inclusive nos índices de avaliação nacional. Nós sempre foi primeiro, segundo, terceiro. Hoje estamos disputando um dos últimos lugares na educação, quer dizer, falta realmente também competência, planejamento na educação do DF. Sim, senador. Ainda na questão da educação, tem dois temas que eu queria abordar especificamente com o senhor. O primeiro, o senhor já mencionou aí nessa sua resposta, que é a questão do ensino médio, do profissionalizante. O senhor, inclusive, que é professor, né? O senhor foi professor, o senhor participou ativamente da votação da reforma do ensino médio que aconteceu no governo do presidente Michel Temer. O principal argumento naquela época, inclusive favorável, era que era preciso ajustar o modelo de ensino para melhor preparar os jovens para a vida, como o senhor citou, por exemplo, caso de educação financeira, caso de direitos e deveres da cidadania, né, e também para o mercado de trabalho. Mas, assim, o que falta é planejamento ou é recurso ou é a combinação das duas coisas, senador? Porque foi feita a reforma e a gente ainda não observa ganhos sensíveis nesse ponto, não é verdade? Na prática, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar no Pronatec, né, incluindo e modificando, ampliando, né, a questão do Pronatec, depois virou programa eleitoreiro, que ofereceram vaga demais, não tinha dinheiro para pagar, e fui agora o presidente da comissão da reforma do ensino médio, que é exatamente criando os itinerários, inclusive o itinerário da educação profissional. Eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, trouxe para a secretaria a questão da formação profissional. Você tem hoje, a maioria dos países desenvolvidos, né, tem nível de 50%, 60%, até 70% dos jovens fazendo curso técnico, e nós não conseguimos atingir nem 10% ainda. Exatamente por isso. Então, a gente tem uma geração imensa de geração nem estuda, nem trabalha. Por quê? Não consegue entrar na universidade e não consegue trabalhar porque não tem a experiência. Então, já era para ter começado o ano passado, agora na Base Nacional Comum Curricular, que já foi aprovado, né, no próprio Conselho Nacional de Educação, já está previsto os itinerários, né, e um dos itinerários é o mercado de trabalho, é realmente a qualificação profissional. Agora, lógico, nós temos aí algumas dificuldades e que precisamos superar, porque não dá para você fazer um concurso público de cada atividade profissional, porque hoje isso muda a cada ano, né? A maioria das profissões que existem hoje, daqui a 10 anos não vão existir mais. Então, se você faz um concurso específico para aquilo, daqui a pouco você vai ter um monte de professor de determinadas matérias que já não estão sendo utilizados. Então, a gente tem que mudar essa questão da formação dos professores, tem que flexibilizar mais, porque eu, quando fui secretário, eu percebi que o melhor profissional, o melhor professor na área de atividade profissional é quem está no mercado, é quem está no chão da fábrica, é quem está fazendo.
a parte teórica só não funciona. Então, por isso que a gente tem aí o SESC, o SENAI, o SENAC, não é? Dando esses cursos profissionais, eles são muito bons. Por quê? Porque tem a prática no dia a dia. Não adianta dar curso profissional teórico. Então, esse é o desafio maior. Né? Nós temos aí os institutos federais que são referências, né, em qualificação profissional e que deveriam apenas se concentrar mais nisso, não ficar na educação normal, porque ainda tem muita escola para isso, mas temos que priorizar, como fizemos com os institutos federais, para que a gente tenha realmente uma educação profissional de qualidade. Não adianta fazer também esses cursinhos Valita que tem aí, né, antigamente chamado Valita, nem sei se tem mais a Valita, mas né, de qualidade. Né? E o pior, em 2007, nós fizemos em Brasília, como secretário, o maior movimento de inclusão digital do país. E lançamos, inclusive, curso de qualificação, que era tão bom que eles eram aproveitados na carga complementar das universidades, porque havia credibilidade na qualidade do curso. Aí veio o governo, acabou e mudou, quer dizer, virou política de governo, quer dizer, mudou o governo, acabou com ela. Né? Senador, mais uma questãozinha da educação, antes da gente ir para um assunto que o senhor também conhece muito bem, que é a questão da regularização fundiária. Nós falamos já de universidades, falamos de ensino médio e de ensino fundamental. Na sua concepção, pelo que eu já observei dos seus depoimentos, dos seus pronunciamentos, discursos, etc., entrevistas, o senhor é uma pessoa que defende muito a educação em tempo integral, principalmente nesses primeiros anos que o senhor considera essenciais e que as crianças vão fazer a sua formação cognitiva. É isso, senador? Não tenha dúvida. Eu, inclusive, nesse projeto do Repensar, a Universidade de Brasília, que é um dos parceiros do projeto, eles visitarão agora, já estão visitando, escola por escola, são mais de 600, para exatamente fazer um outro desenho, fazer um projeto de educação integral, onde tenha laboratório, refeitório, quadra coberta, e tem como você construir isso sem mexer no orçamento. Basta você priorizar e ter vontade política de fazer. Eu acredito que a solução da qualificação profissional, da educação de qualidade, passa pela educação de tempo integral. Né? E aí, evidentemente, que temos que sensibilizar a população, a comunidade a participar. Né? Não se faz educação sem a participação da família. Isso é fundamental. Então, você tem que atrair realmente os pais para dentro da escola, inclusive promovendo atividades, final de semana, dia de semana, esporte, lazer, cultura. Tudo isso tem que estar junto para você realmente melhorar. Eu conheço bem, até porque, antes de vir para Brasília, ainda no ensino fundamental, eu estudei numa escola de tempo integral, eu vim de Itaúna, no colégio interno, então sei a importância disso, e temos condições de fazer. O que nós não temos é vontade política de fazer, porque temos, inclusive, né, e vamos fazer isso. A UNB já está preparando, junto com os professores de engenharia, arquitetura, os alunos agora que estão em formação, estão terminando os cursos, estão ajudando, para a gente fazer realmente um piloto, colocando banda larga, colocando robótica, laboratórios, porque, infelizmente, as nossas escolas estão funcionando hoje, ainda é graças aos diretores que tiram dinheiro do bolso para tocar a escola. Eu mesmo apresentei 35 milhões de emenda para colocar direto na escola, porque colocando na secretaria eles não conseguem executar. Coloquei 35 milhões, não repassaram ainda. Né? Então, há um descaso, vamos dizer assim, né? uma questão pessoal, sei lá. Eu sei que não é assim que funciona. Lamentavelmente, né, a gente tem que ter uma certa experiência, porque na vida privada você faz o que você quiser. Você só não pode fazer o que é proibido. Mas na área pública, você só pode fazer o que é permitido. Então, quando você bota alguém no improviso, que não conhece a área pública, até aprender já acabou o governo. Né? Verdade, senador. Senador, vamos falar agora da regularização fundiária urbana e rural no Distrito Federal. Né? O senhor entrou no Congresso Nacional em 2007 e já nesses anos, nos primeiros anos do seu trabalho, ainda como deputado federal, o senhor estava muito preocupado com esse tema, aproveitou um momento em que a Câmara dos Deputados estava votando uma lei de abrangência nacional para apresentar uma emenda incluindo o Distrito Federal nesse projeto,
o que permitiu, inclusive, o início de um longo processo que tem acontecido aqui no Distrito Federal para regularizar várias áreas habitacionais que elas existiam há décadas e as pessoas não tinham escritura, não tinham regularização de nenhuma espécie. Qual é o balanço que o senhor faz desse trabalho? Por que o senhor achou tão importante dar um enfoque na regularização fundiária? E o que ainda precisa ser feito no DF para terminar com esses problemas? Olha, o último planejamento que eu vi foi o planejamento de JK. Em 1958, JK fez um planejamento e construiu essa capital, essa cidade maravilhosa, Brasília, em 1000 dias. 1000 dias, ou seja, menos de 4 anos. Hoje você não tira um habite em 4 anos. Quer dizer, imagine construir uma capital que é patrimônio da humanidade em 1000 dias, né? Por que ele fez isso? E não foi só Brasília. Ele estabeleceu 5 metas, trouxe a indústria automobilística, né? Desenvolveu uma série de outros projetos no seu planejamento. Esse agora, 50 anos em 5, né, senador? Exatamente. Agora, eu acho, e aí sim, talvez tenha o único equívoco ou talvez falta de atenção especial na capital, foi exatamente a desapropriação de todas as áreas. JK, talvez por questão financeira, né, ele não conseguiu resolver e indenizar e desapropriar todo mundo. Então, o Estado de Goiás cedeu alguma parte do Estado, a maioria era particular. Então, conclusão, né, naquela época não tinha, né, as tecnologias que nós temos hoje. Então, normalmente, as divisas das fazendas era um córrego ali, uma árvore ali e tal, que não existe mais. Então, tem muita gente hoje que mora num lugar, mas que na prática, oficialmente, na planta do DF, está em outro lugar. Então, metade da população do DF moravam e ainda moram em áreas irregulares. Nós temos pessoas aguardando o título há 40, 50 anos, inclusive produtores rurais. Né? O próprio PADEF, que é o maior produtor de grão em termos de competitividade, de qualidade, foi um programa de assentamento de 72. Até hoje, esses não têm escritura. E o pior, os governantes de plantão querem cobrar deles agora como se fosse preço de mercado. Quer dizer, não valia nada naquela época. Você sabe que o Cerrado, antes da Embrapa, não produzia nada, graças à Embrapa. Nós temos aqui, inclusive, a Embrapa Cerrado, aqui em Planaltina. No governo Aguilera, ele queria transformar o Embrapa Cerrado, uma área que tem lá, que eles acompanham no dia a dia a pesquisa, queria botar Minha Casa Minha Vida na área, que é um negócio maluco, né, de pessoas que não têm noção. Então, essas áreas, o INCRA poderia ter regularizado essas áreas há anos e anos, e aí utiliza esse pessoal como massa de manobra, vai empurrando com a barriga anos e anos e não regulariza. Os condomínios, por que tem esse monte de condomínio em Brasília? Por falta de políticas públicas de habitação. Não é só a classe C, D e E que precisa de casa. A classe média também precisa. Então, se você não tem políticas públicas, vira o que virou. Está aí a estrutural do teu planejamento, o Sol Nascente agora, a Vicente Pires, o Arapuanga. Então, são cidades que foram criadas pela necessidade de moradia. Agora, você pega, por exemplo, Samambaia. Eu me lembro muito bem, eu era deputado distrital quando foi criado Samambaia. Maior crítica do mundo. Barraco para todo lado e tal. Mas hoje você vê, foi planejado. Tem vias largas, espaço para escola, para todas as áreas, instrumentos públicos. Lamentavelmente, as outras não. Você tem que derrubar, desindenizar. Então, eu aproveitei a medida provisória, ainda no governo Temer. Eu fui o presidente da comissão e apresentei, trouxe, evidentemente, pessoas que conhecem isso, na área rural, na área urbana, e apresentei todas as emendas necessárias para que o governante pudesse regularizar. Então, primeiro, só algumas coisas. Condomínios fechados estavam derrubando as guaritas de todos os condomínios. Nós aprovamos uma emenda permitindo a guarita. Por quê? Porque se você abre os condomínios, o governo é responsável pela limpeza, pela segurança, já é difícil de fazer, imagine quebrando e destruindo a questão dos condomínios.
Então, hoje pode ter. Segundo, tem condomínio que tem construção e que tem áreas vazias. Antes de aprovar a lei, o próprio governador da época, ele regulamentou a medida provisória, ou seja, na medida inicial, só podia regularizar quem construiu. Ora, quem não construiu é porque não podia construir. Então, você estava penalizando quem estava obedecendo à lei. Então, nós colocamos que também tem que regularizar, independente, né, que se construiu ou não, tem que regularizar todo mundo. Terceiro, importantíssimo, só era permitido regularizar e abater no preço as benfeitorias. Aí eu coloquei uma emenda que foi fundamental para que pudesse deduzir do preço a valorização das benfeitorias. Então, isso permitiu a redução de 42% no preço. Então, os lotes de Vicente Pires, Jardim Botânico, todos os condomínios vão reduzir em torno de 42% do preço, exatamente porque agora pode deduzir a valorização das benfeitorias. Outra coisa fundamental, nós colocamos que as habitações ou áreas de interesse social, até 3 salários mínimos à família, tem que ser gratuito e a escritura gratuita. Então, você tem vários locais, como a Vila São José, na Vicente Pires, né, como Arapuã, Itapuã, deveria ser tudo gratuito, com escritura gratuita. Então, são emendas que atendem o mundo real. Né? Estou, inclusive, apresentando essa semana mais algumas emendas numa medida provisória, aliás, num projeto de lei que está sendo votado no Congresso, sobre regularização. Aqui em Brasília, nós já entregamos muitos títulos na área rural, e você não sabe a emoção que é entregar um título depois de 40 anos, 50 anos, porque, veja bem, quando você não tem título, você não consegue financiamento, porque a garantia que exigem é exatamente a titularidade. Então, isso desenvolve a cidade, permite investimento, uma série de coisas. Senador Isalci Lucas, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanhou até o momento, lembrando que esse programa já está disponível para você baixar ou compartilhar em nosso site, senado.leg.br/tv, no nosso canal do YouTube ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Assunto de Estado.